Talvez a gente esteja procurando longe aquilo que o Criador já colocou dentro de nós. Talvez a força que pedimos, a capacidade que buscamos e até a direção que esperamos não estejam ausentes. Talvez ainda apenas não tenhamos reconhecido o que já recebemos. No capítulo 33 de Deuteronômio, Moisés está perto do fim da sua caminhada. Antes de partir, ele abençoa as tribos de Israel. Mas existe algo muito importante nesse momento. Ele não entrega a mesma palavra a todos. Cada tribo recebe uma bênção, uma direção e uma promessa de acordo com sua identidade, de acordo com sua função e sua jornada. Isso nos ensina algo poderoso sobre a nossa própria vida. Nós não nascemos vazios. Nós não chegamos a esse mundo sem valor, sem capacidade, sem propósito. Não. Cada um de nós recebeu dons, talentos, habilidades, capacidade, características e possibilidades que podem se transformar em força, serviço, prosperidade e realização. O problema é que muitas vezes a gente passa tanto tempo olhando para o que falta, que deixamos de perceber o que já temos. A gente olha para a vida de outras pessoas e pensa, eu não tenho a mesma oportunidade, eu não tenho o mesmo talento, eu não tenho os mesmos recursos, eu não tenho a mesma sorte. Mas Deuteronômio 33 mostra que cada tribo recebeu algo diferente. Uma recebeu força, outra recebeu proteção, a outra recebeu capacidade para trabalhar, outra recebeu terras produtivas, outra recebeu sabedoria para ensinar, outra recebeu segurança para viver. A bênção não era igual para todos, porque a missão também não era igual. E talvez uma das maiores causas da nossa frustração seja tentar viver uma vida que não combina com aquilo que nós recebemos. Quando a gente tenta copiar o caminho de outra pessoa, a gente começa a desprezar a nossa própria identidade. E quando desprezamos nossa identidade, também ignoramos nossos talentos. Por isso, prosperar não significa se tornar igual a alguém. Prosperar é desenvolver com sabedoria aquilo que já existe em nós. É transformar capacidade em serviço, é transformar conhecimento em solução, é transformar experiência em orientação, é transformar talento em trabalho útil, é transformar recursos em crescimento, é transformar nossa vida em algo que gere valor para nós e para outras pessoas também. Moisés diz à tribo de Asser: como os teus dias, assim será a tua força. Essa frase nos ensina que a força necessária para cada fase pode ser encontrada no caminho. Nós nem sempre recebemos hoje toda a força que precisaremos amanhã. Mas quando amanhã chega, novas capacidades também podem surgir. Talvez a gente pense, eu não consigo enfrentar isso. Eu não estou preparado, eu não tenho força suficiente.
Mas nós não precisamos ter hoje a força para viver todos os dias da nossa vida. Precisamos da força para este dia. A força de amanhã será necessária amanhã. E isso nos liberta de um peso enorme. Muitas vezes a gente sofre tentando resolver antecipadamente problemas que ainda nem chegaram. Carregamos medo do futuro, preocupação com coisas que podem nunca acontecer e culpa por decisões que já passaram. Mas a vida acontece agora. A vida não é no passado e nem no futuro. É agora. E a força também aparece agora, quando decidimos caminhar. Outra mensagem importante deste capítulo é que a prosperidade não aparece apenas como dinheiro. Ela aparece como proteção, como saúde, como força, como paz, produção, segurança, direção e capacidade de avançar. Isso é muito importante porque podemos ter dinheiro e ainda assim viver presos. Podemos ter bens e ainda não ter paz. Podemos conquistar coisas e continuar distantes da nossa essência. A verdadeira prosperidade precisa alcançar a vida inteira. Ela precisa tocar nossa mente, nossas emoções, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa saúde e nossa relação com o tempo. Prosperar é ter recursos, mas também ter sabedoria para usar esses recursos. É crescer sem perder a paz, conquistar sem destruir a saúde, trabalhar sem abandonar a vida, é ter resultado, mas continuar reconhecendo nossos valores. Deuteronômio 33 também nos mostra que a bênção não elimina a responsabilidade. As tribos receberam palavras de força e direção, mas ainda precisavam ocupar seus lugares, precisavam trabalhar, enfrentar desafios e desenvolver suas capacidades. Da mesma forma, nós podemos ter muitos talentos e ainda viver parados. Podemos ter boas ideias e nunca colocá-las em prática. Podemos ter oportunidades e não aproveitá-las. Podemos ter capacidades e continuar preso ao medo. Aquilo que recebemos precisa ser desenvolvido. Um talento não utilizado continua sendo apenas uma possibilidade. Uma ideia sem ação não muda a realidade. Uma capacidade que não é exercida perde força. Por isso precisamos parar de esperar que tudo fique perfeito para começar. Talvez a gente não tenha todos os recursos, talvez ainda existam dúvidas, talvez o caminho não esteja totalmente claro, mas podemos começar com o que temos. Imagine uma pessoa que sabe ouvir, orientar e transmitir paz. Talvez ela pense que isso é algo comum e sem valor. Mas essa capacidade pode ajudá-la a trabalhar com pessoas, liderar uma equipe, ensinar, aconselhar, atender clientes ou criar um projeto que transforme vidas. Outra pessoa pode ter habilidade com números, organização ou planejamento. Outra pode ter criatividade, outra pode ter facilidade para vender. Outra pode ter força para executar,
outra pode ter sensibilidade para cuidar. O que parece simples para nós pode ser exatamente o que falta na vida de outra pessoa. Muitas vezes a gente não valoriza o dom porque ele acontece de forma natural. A gente pensa, todo mundo consegue fazer isso, mas nem sempre consegue. Aquilo que fazemos com facilidade pode indicar uma capacidade importante que precisa ser reconhecida e desenvolvida. Por isso aqui ficam algumas orientações práticas que podem nos ajudar. Primeiro, precisamos observar o que fazemos bem naturalmente. Em quais situações as pessoas procuram nossa ajuda? O que conseguimos aprender com facilidade? Que tipo de problemas gostamos de resolver? Em quais atividades sentimos que estamos sendo nós mesmos? Essas perguntas podem revelar pistas sobre nossa identidade e nossos talentos. Segundo, precisamos parar de medir nosso valor pela comparação. Comparação geralmente gera confusão. Quando olhamos demais para o caminho dos outros, deixamos de enxergar o nosso. Podemos aprender com outras pessoas, mas não precisamos copiar a vida deles. Terceiro, precisamos escolher uma capacidade e começar a desenvolvê-la. Não precisamos mudar tudo de uma vez. Podemos estudar, praticar, pedir orientação, melhorar nosso trabalho e criar novas formas de usar aquilo que sabemos. Quarto, precisamos entender nossa capacidade de gerar valor. A prosperidade cresce quando ajudamos a resolver problemas reais. Quanto maior ou quanto mais valor geramos com honestidade e sabedoria, mais possibilidades podem surgir. E quinto, precisamos cuidar da nossa mente. Crenças limitantes podem esconder grandes capacidades. Frases como não sou capaz, já passou o meu tempo, ninguém vai me apoiar ou isso não é para mim, podem nos impedir de experimentar novas possibilidades. Não precisamos acreditar em todo pensamento que aparece. Podemos questionar nossos medos, podemos aprender, podemos mudar, podemos recomeçar. No final do capítulo, Moisés declara que não havia ninguém como o Deus de Israel, que vinha em auxílio do povo e fala sobre segurança, proteção e força. Essa caminhada mostra que não depende apenas da capacidade humana. Existe uma ordem maior sustentando a vida. Existe uma inteligência presente na criação. Existe um princípio de crescimento, de movimento, plantio, colheita e renovação. A semente não tenta ser outra coisa. Ela desenvolve aquilo que carrega. Quando encontra ambiente, cuidado e tempo, aquilo que estava escondido começa a aparecer. Talvez a gente também esteja vivendo uma fase em que muita coisa ainda parece escondida. Mas escondido não significa inexistente. Um talento não reconhecido continua existindo. Uma capacidade não utilizada continua presente. Um novo caminho pode nascer quando começamos a olhar para dentro com sinceridade e começamos a olhar para a vida com coragem. Nós já recebemos algo.
talvez ainda não seja tudo. Talvez precisa ser desenvolvido, talvez precise de direção, de estudo, disciplina, experiência, mas não estamos começando do zero. Existe uma história em nós, existe aprendizado, existe capacidades, existem ideias, existem experiências que podem ser transformadas em sabedoria. Então, hoje, em vez de perguntar o que está faltando, podemos fazer uma pergunta melhor. O que nós já recebemos e ainda não estamos usando? Talvez essa pergunta seja o começo de uma nova fase. Uma fase em que deixamos de viver presos à falta, nos prendemos ao que falta e começamos a desenvolver o que já temos. Uma fase em que paramos de imitar e começamos a assumir nossa identidade. Uma fase em que buscamos nossos dons com responsabilidade, criamos valor, servimos pessoas e construímos uma prosperidade que tenha propósito. Nós não precisamos ser outra pessoa. Precisamos despertar para quem somos, desenvolver o que recebemos e caminhar com coragem. Porque talvez a vida que estamos buscando comece no momento em que reconhecemos aquilo que já existe dentro de nós. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que está se sentindo perdido, incapaz ou sem direção. Talvez essa pessoa só precisa lembrar que também recebeu dons, força e possibilidades. Que nós possamos viver com consciência, usar nossos talentos com sabedoria e construir uma vida livre, próspera, saudável e cheia de propósito. Porque prosperar não é apenas possuir mais. Prosperar é se tornar tudo aquilo que nós fomos criados para ser. Até o próximo vídeo.